Deixa eu te dizer, você precisa trazer sua Bíblia. Amém. Levanta ela bem alto. E diz a Deus o quanto você ama a palavra. Obrigado, Paizinho, pela tua palavra que nos libertou. Diga assim comigo, essa é a palavra de Deus. Ela é Deus falando comigo. É uma carta de amor para mim. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas, porque ela diz que eu posso. Amém. Aleluia. Ame a sua Bíblia. Ame a palavra. Ela é uma carta de amor para você, do próprio Deus. Você lembra quando você recebeu a primeira carta de amor de alguém? Você lembra? Um bilhetinho, nem que seja um bilhetinho rasgado de caderno. Eu tenho certeza que você leu aquilo ali emocionado. Eu tenho certeza que você, se não pôde ler naquela hora, ficou curioso. Né? Então devemos ter esse mesmo amor. Aqui está a carta de amor de Deus. Para mim e para você. Tem declarações de amor divinas aqui nessa palavra. E como você gosta de ler a Bíblia, eu sei que você gosta de ler a Bíblia. Hoje você vai ler a Bíblia. Amém? Hoje nós vamos ler a Bíblia, nós vamos caminhar sobre a Bíblia. E eu quero dizer que eu amo o Espírito Santo. Você o ama? A Bíblia diz que é Ele que está lado a lado para nos dar revelação sobre aquilo que Deus tem para nós. Ele é aquele que nos ajuda a compreender a amplitude da vontade de Deus. Amém? Ele é um amigo que está em todo o tempo. Ele é aquele que está como Jesus conosco. Jesus disse, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Ele vai ficar com vocês. Ele vai lhes lembrar as coisas que eu falei, as coisas que eu ensinei. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oséias 4:6, você não precisa abrir lá, mas diz que o povo de Deus perece por falta de entendimento, por falta de compreensão. Então, o diabo ele encontra vantagem quando somos ignorantes a respeito daquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, quando nós declaramos eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu preciso saber o que eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Eu não posso apenas declarar e achar que isso vai surtir efeito sobre a minha vida. Eu preciso ter entendimento claro de quem eu sou em Cristo. Amém? Então eu preciso me aprofundar, aprender, procurar saber. Então você vai abrir comigo em 2 Coríntios. Aleluia. Sim, eu estava dizendo que eu amo o Espírito Santo. Porque hoje pela manhã tivemos um ensinamento tremendo. Quem estava aqui pela manhã? Eita Deus, foi poderoso. Amém? Não foi? Foi. Acerca de confissão de pecado. Acerca de quem somos em Cristo. Amém? E foi muito interessante porque a gente não conversou. Nem eu, nem o pastor com o Rodrigo. A gente não conversou. Um sabia que vinha ministrar de manhã, o outro sabia que vinha ministrar à noite. E eu disse, meu Deus, ele está pregando o que eu ia pregar. Aleluia. Então eu entendi que o Espírito Santo quer que todos nós nos aproximemos mais e nos apropriemos mais dessas verdades. Amém? De quem somos em Cristo. Onde estamos. Amém? Então, 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 17. Então, vamos ler bastante a Bíblia hoje. Você vai conferir, igual os crentes de Bereia, o que está escrito. Amém? O que está escrito ao seu respeito, ao meu respeito. Aleluia. Diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, tem alguém aqui? Você é alguém? Você já está em Cristo? Você confessou a Ele como seu Senhor? Então você está nele. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tem uma versão que eu gostei que diz assim. Deixa eu só abrir aqui para te dizer.
Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura. A velha vida acabou. Amém. E teve início a uma nova vida. Teve início uma nova vida. Diga assim comigo, eu tenho uma nova vida. Para ser vivida em Cristo. Amém. Você se tornou novinho em folha. Quando você aceitou a Jesus. Existia agora diante de você uma nova proposta de vida. Amém. Coisas velhas ficam para trás. Eis que tudo se faz novo diante de nós. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. Em outras palavras, todos os dias temos o favor de Deus renovado ao nosso respeito. Todos os dias temos o perdão de Deus renovado ao nosso respeito. Disponível para as nossas vidas. Amém? Aleluia. E diz aqui, no versículo 18... E tudo isso vem de Deus. Eu vou ler numa outra versão, talvez não seja exatamente a que você está aí, mas você pode grifar e acompanhar depois pela sua Bíblia. E tudo isso vem de Deus. Não foi você quem conquistou essas coisas. Você está comigo? Tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si. Ele nos trouxe de volta para Ele mesmo. Amém? Por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Hoje pela manhã tivemos um exemplo aqui, não foi? Vou falar rapidinho para quem não estava aqui. Tivemos 3 homens de Deus aqui representando. Um representava o Espírito Santo. O do meio representava o cristão que está em Cristo. E o outro representava o pecador. E o pastor explicou que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos alcançar. Mas por causa do pecado, ele não tem acesso à nossa vida. Você está comigo? Ele não consegue nos alcançar. Mas e por causa do pecado, e não só por causa disso, mas também porque ele não está aqui como corpo físico. Você entende? Então ele precisa de alguém. O corpo de Cristo somos nós aqui na terra. Você é os pés de Cristo aqui na terra. Você é os braços de Cristo aqui na terra. Você é o próprio Deus. Nós vamos ler sobre isso. Manifestando a bondade dele aqui na terra. Então o Espírito Santo nos usa como um canal para alcançar o pecador. Amém? Então aqui a Bíblia diz que Deus fez a mesma coisa com Jesus. Ele usou Jesus como um canal para nos alcançar. Nós não podíamos chegar a Deus por conta própria. Você leu que isso não vem de nós? Todas essas coisas vieram de Deus, essa novidade de vida, esse acesso a Deus, veio dele porque ele nos chamou para ele mesmo. Ele nos trouxe de volta, através de Cristo. E Cristo disse que agora nós somos o corpo dele aqui na terra. Então, quando nós falamos com um pecador acerca do arrependimento e acerca da salvação, é como o próprio Cristo alcançando a vida dele aqui na terra. Você entende? Aleluia! E diz, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta, diga assim comigo, não levando em conta o pecado das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa da reconciliação. No versículo 20. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Você está acompanhando aí? Eu sei que sua Bíblia está um pouco diferente. Mas diz, como na Bíblia aqui diz, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Você entende? Você é aquele que intermedia, né? Está no meio dessa relação. De encontrar o pecador. Você é aquele que tem agora a mensagem maravilhosa da reconciliação. Porque você está em Cristo. Porque você agora tem uma nova realidade. Uma realidade espiritual. Você pode falar para pessoas sobre coisas espirituais. Você entende? E diz, falamos em nome de Cristo. Quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Quando levamos essa mensagem ao perdido. Versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio
dele fôssemos declarados, o que está escrito na sua Bíblia? Justiça de Deus. Aqui nessa versão diz justos, declarados justos diante de Deus. Mas isso não vem de vós. Amém? Isso é um dom gratuito dele. Hoje nós cantamos aqui sobre a graça. Isso é a graça de Deus em manifestação, que desejou nos ter de volta. Eu não sei se você já ouviu uma historinha que fala sobre um garotinho que fez um barquinho. E ele fez com muito carinho, ele fez com muitos detalhes, aqueles barquinhos de madeira. O pai dele havia ensinado ele a fazer e ele fez aquilo com tanto capricho. E ele amava aquele barquinho era o que ele conseguiu fazer de mais perfeito, né? Você já fez algum desenho muito bonito ou algo muito bonito e que você ficou admirando e pensando, puxa, fui eu que fiz? Você já fez algo muito bonito e ficou admirando? Então, quando você faz, né? As crianças estavam falando sobre uma aula que tiveram no departamento infantil. Eu não sei quem foi a professora, mas parabéns pela inspiração e pela dedicação delas fazerem um desenho. Cada uma caprichou e ela disse, faça o melhor de si, faça um desenho mais caprichado que você puder. E depois que as crianças terminaram, ela disse assim, agora vocês vão amassar. E as crianças, algumas não quiseram e algumas ficaram, poxa, eu me dediquei tanto, eu fiz com tanto capricho, eu não quero amassar isso. Né? E ela estava fazendo justamente essa alusão, né, do que Deus nos criou. E Deus não queria nos perder. Então, essa criancinha brincando com o barquinho, ele colocou o barquinho no rio. E, de repente, a correnteza foi levando. E ele perdeu o controle do barquinho e ele ficou desesperado. Ele ficou pensando, meu Deus, e agora? Meu barquinho. E o barquinho foi, ribanceira abaixo. E ele voltou para casa tão triste por ter perdido o que ele tinha conseguido fazer de melhor. Você é o que Deus conseguiu fazer de melhor, se eu posso assim dizer. Você é o que Deus fez de melhor. A Bíblia diz que em todo o Gênesis, em todo o primeiro capítulo de Gênesis, ele dizia, tudo que ele fazia era bom. Mas quando ele fez o homem e a mulher, quando ele fez você, ele disse, isso é muito bom. Era o perfeito, era o máximo do que ele queria fazer, do que ele queria realizar. Era aquele que ele queria chamar de filho. Ele disse, ele é a imagem e semelhança de mim mesmo. Você entende? E alguém encontrou esse barquinho. Depois de um tempo, alguém encontra esse barquinho lá do outro lado do rio, perdido. E diz, uau, que legal, que lindo. Eu quero para mim. E toma esse barquinho. E esse homem que toma o barquinho, ele é um vendedor. E ele tem uma loja e ele leva o barquinho, aqueles barcos bonitos, bem caprichados. E ele leva para a loja dele e ele coloca um preço. Você já ouviu a história de que o versículo não. O ditado que diz achado não é roubado. Ele achou, mas o diabo roubou. E aí ele coloca um preço. Ele diz, agora é meu. Você concorda que na história ele poderia pensar dessa forma? É dele. Então ele achou, ele coloca um preço naquele barquinho. E ele vê que aquele barquinho ele pode valer muito, ele pode lhe dar muito lucro. E ele põe ali um preço naquele barquinho. E tempos depois, aquele menino andando pela cidade, passa na vitrine dessa loja. E quem ele vê? O barquinho. O meu barquinho. Esse barquinho é meu. E ele vai lá e ele entra na loja e ele fala para o vendedor, eu perdi esse barquinho é meu, fui eu quem o fiz, com as minhas próprias mãos, eu amo esse barquinho, era tudo que eu poderia fazer de mais perfeito. E o homem diz, não, esse barquinho é da minha loja. Você não pode mais tirar esse barquinho daqui, a não ser que você pague o preço. Você entende? Esse menino representa Jesus, esse menino representa Deus, representa Jesus. E Jesus volta, né? O menino volta para casa desolado, olhando para o preço que estava sendo cobrado por aquele barquinho. E agora? Uma criança, ele não teria condição de pagar aquele valor. E ele vai e recorre ao pai. E ele diz, é o meu barquinho. Eu amo, eu quero, eu desejo. Oh, ele é importante para mim. E o pai volta à loja com o menino e com o valor a ser pago. Jesus foi aquele
que se fez o valor a ser pago pela minha e pela sua vida, para nos resgatar. Ele tinha direito, teoricamente a gente poderia dizer, o barquinho é dele, foi ele que fez. Mas ele perdeu o direito a partir do momento que o barquinho se distanciou dele. A partir do momento que outra pessoa se apropriou do barquinho. A partir do momento que o diabo se apropriou. Você entende? Nós nos afastamos do Senhor por causa do pecado de Adão. E não venha me dizer, se eu estivesse lá eu não teria feito o que Adão fez. Deus sabia. Deus não foi pego de surpresa. Você está comigo? Então, a partir do momento que aquilo não estava mais no seu poder, aí ele não tinha mais como. E um preço foi colocado. Diga assim comigo, um preço foi colocado. Mas o preço foi pago. E depois que aquele homem chegou com o dinheiro que estava estabelecido naquele barquinho, o vendedor não podia mais dizer que não entregaria. Você está comigo? Ele não poderia dizer, não dou. Como assim não dá? Eu pago o preço. Eu pago o preço que for necessário para ter ele de volta. Ele pagou o preço para me ter de volta, para te ter de volta. Então o preço foi pago e aquele menino voltou com o seu barquinho. Aleluia! Glória a Deus! Aquele que não conheceu o pecado, diz assim no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Resgatados. Outra vez de volta para casa. O barquinho voltou para o seu dono. Aquele que verdadeiramente cuida e não tem o interesse de troca sobre a nossa vida. Aquele que não tem o interesse de lucro sobre a nossa vida. Mas é aquele que verdadeiramente ama, porque foi ele quem criou. Esse sou eu e você. Amém? Aleluia. João, vamos em João. Vamos ler algumas coisas acerca da justificação de Deus. Glória a Deus. João, capítulo 3. Eu confesso que fiquei bem dividida aqui entre as duas Bíblias. Entre as duas versões, eu gosto muito de uma versão que nos esclarece, que faz uma tradução mais clara. Temos a mensagem, temos essa versão de celular transformadora. E eu confesso que eu fiquei dividida de como mostrar isso para você. Então, no versículo 3 diz, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Foi isso que eu disse? João 3:3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 6 diz assim, nessa tradução, os seres humanos podem gerar apenas vidas humanas, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Amém? Portanto, não se surpreenda quando eu te digo, é necessário nascer de novo. É necessário crer. É necessário desejar voltar para casa. É necessário compreender o que Cristo fez. Se você não tem essa compreensão, você não vai ver o que Deus tem reservado para você. Você não tem acesso ao reino de Deus. Amém? Aleluia. Você nasceu de novo? Amém. Aleluia. Abre comigo em Romanos. Eu nasci de novo. Nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Uma nova criação eu sou. Eu nasci de novo para viver a tua vida, Cristo. Aleluia. Ele vive em mim, Ele vive em você. Ele mudou o destino da nossa vida. 23, Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram. E a sua Bíblia deve dizer, e destituídos estavam da glória de Deus, não é isso? Aqui diz, e não alcançaram o padrão
da glória de Deus. Uau! Quantos sabem que o padrão da glória de Deus é um padrão elevado? É um padrão de perfeição. E não tem nada, meu irmão, que você possa fazer para Deus te amar mais. Você sabia disso? Ou nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Ele te amou antes de você o aceitá-lo. Vamos continuar lendo. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo do nosso pecado. Você já parou para imaginar? Você está lá como réu, como culpado, como aquele que não conseguiu alcançar o padrão da glória de Deus, destituído dessa glória, como pecador mesmo. E você tem lá uma sentença de morte a seu respeito. Eu paro para imaginar o sentimento de alguém que está indo para uma pena de morte. E de repente, alguém que não fez o que você fez, entra naquela sala, meu irmão, e diz, não, eu vou no seu lugar. Você já parou para pensar nisso? É como você está numa situação em que alguém atira em você e alguém se joga na sua frente. E em seu lugar alguém recebe o dano que você deveria receber, que eu deveria receber. Foi isso que Jesus fez. Ele se jogou na frente. Ele disse, não. Deus disse, não. Eu os amo. Foi isso que Jesus fez, meu irmão. Versículo 25. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo nosso pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Amém? Versículo 27. Versículo 27. Aqui na minha Bíblia diz assim, onde pois a jactância? Vou traduzir, né? Diz assim, podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Ele se lançou na frente. Ele nos amou primeiro. Ele foi em nosso lugar. Isso não vem de vós, para que você não se vanglorie, meu irmão. Podemos nós nos vangloriar de termos feito algo para ser aceito por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência da lei, mas pela fé. Hoje de manhã nós ouvimos sobre isso. Não foi por causa dos nossos pecados, mas foi por causa do amor dele. Você já ouviu dizer que não é sobre nós, mas sobre ele? É sobre ele. Foi ele quem decidiu, foi ele quem escolheu. Independente do nosso pecado ou não. Independente de você pecar amanhã ou não. Ele te amou primeiro. Você foi feitura dele, imagem dele, semelhança dele, e isso basta. O sangue foi derramado e bastou. Ele nos resgatou, quem inventou de nos justificar foi ele. Ele nos justifica, você viu? Por causa de Jesus. Ele colocou Jesus em nosso lugar. Aquele que não conheceu o pecado pagou o preço. A partir do momento que o preço foi pago, o diabo não poderia dizer mais, eu não libero. Tem que liberar. Amém? Não somos mais dele. Somos de Deus. Agora, pois, somos nova criatura. Somos de Deus. Aleluia. Continua aí, Romanos. Vamos para Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Se o preço foi pago, não há mais injustiça. É justo que seja entregue. Você está comigo? Se aquele menino tivesse chegado na loja e dissesse, não é meu, é meu, é meu, eu vou levar de todo jeito. Isso não era justo. Você entende? Porque aquele homem não arrancou da mão dele. Aquele homem encontrou perdido.
Nós escolhemos nos afastar. Nós escolhemos. Nos perdemos. Destituímos da graça de Deus. Então o diabo se apossou. Abrimos a escolha, abrimos a porta. Né? Então, o diabo se apossou, mas a partir do momento que o preço foi pago, é justo. E aquilo que é justo, sentenciado está. Eu entendo que quando a Bíblia diz somos a justiça de Deus, eu entendo como somos a vingança de Deus contra o diabo. Somos a bandeira que Deus levanta para dizer ao diabo, você perdeu. É meu. Eu justifico eles. É a vingança, você é a expressão da vingança de Deus contra o diabo. Que antes do pecado do homem, ele queria ser como Deus. Você entende? Então Deus pega e te faz como ele. Somos a vingança de Deus sobre o diabo. Você entende? Somos aquilo que o diabo queria ser. É por isso que ele nos persegue. Mas deixa eu te dizer, ele só é tentador. É aquele que tenta, mas ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Somos dele. Fomos resgatados. Você entende isso? Você entende essa liberdade que Deus te deu? Romanos 10. Depois a gente volta para Romanos 5, mas vamos ler Romanos 10. Se você declarar com a sua boca, você já declarou Jesus Senhor da sua vida? Versículo 9. E crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Hoje pela manhã esse versículo foi lido. Não tem que fazer mais nada não? Não. Não tem que fazer uma lista de confissão dos pecados não? Não. Tem só que se arrepender. De quê? De não crer. A partir do momento que você crê, a Bíblia diz isso. Se você declarar com a sua boca, crer com o seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ponto. Será salvo. Automaticamente salvo. Jesus, eu te aceito em nome de Jesus. Salvo. Sabe que pode ser no último segundo de um suspiro de alguém? Ele pode ter sido pior pecador da face da terra, meu irmão. Sabe aquele ladrão que estava ali com Jesus na cruz? Ele disse, ainda hoje. Ainda hoje. Você estará comigo. E o que eu fiz? Salvo. Justificado. Justiça de Deus, selado. Pá. Carimbado. Porque, amado, se não fosse diferente, seria por conta da minha obra e da tua obra. Quem pecou mais, quem pecou menos. Quem pecou menos entrava na frente, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não é por causa das nossas obras, para que ninguém se vanglorie. Para que ninguém diga, fui eu. Eu sou demais. Não, Deus é demais. Deus é demais. De fazer algo que ninguém mais faria. De acreditar em mim e em você quando ninguém mais acreditaria. De nos resgatar, de nos desejar. O amor dele é demais. Ele é. Aleluia, isso mesmo. Ele é. Oh Deus, obrigada. Romanos 10, já fomos lá. Romanos 5. Vamos ver o que a Bíblia diz a nosso respeito. Portanto, versículo 1. Portanto, diabo nenhum pode roubar o que Jesus já fez na cruz. É assim que está escrito. É mais ou menos isso. Diz, portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, uma vez, versículo 1. Amém? Romanos 5, versículo 1. Porque aqui na Bíblia diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E na minha versão, nessa versão diz, porquanto uma vez, assim comigo, uma vez,
Jesus não precisa morrer de novo. Jesus não precisa vir de novo. Uma vez. Porque Jesus ele não veio resolver apagar fogo. Jesus ele não veio resolver consequências. Ele veio na causa. Ele veio naquilo que era necessário ser feito de uma vez por todas. Ele não veio ficar, eita, peraí, ele pecou. Abanando, apagando. Ai, meu Deus, ele pecou. Ele pegou. Não! Ele veio resolver isso de uma vez por todas. Aleluia! Uma vez que pela fé fomos declarados justos, oh glória, temos paz com Deus. Por causa de quê? Por causa do que eu faço? Por causa do que eu penso? Porque agora, depois que eu recebi Jesus, eu não peco mais? Eu não faço mais isso? Eu não visto mais aquilo? Eu não como mais aquilo outro? Não! Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não tem nada a ver com você. E tem. Ele te amou. Isso basta. Versículo 2 diz, foi por meio da fé. Da fé, diga comigo, da fé. Eu criei, por isso falei. Que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. No versículo 8 diz, mas Deus, versículo 8, prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não passou a lhe amar porque você o aceitou. Deus já o amou. Deus já tinha derramado o seu sangue na cruz. Deus não vai amar as pessoas que estão no mundo, ele já amou. O que as pessoas que estão no mundo precisam saber é isso. É que já foi feito. O que elas têm que fazer? Crer, aceitar, receber. De graça. De graça. A graça é de graça. Amém? Aleluia. Então diz aqui, versículo 9. E uma vez, diga comigo, uma vez, que fomos declarados justos por seu sangue, certamente somos salvos da ira por meio dele. Pois se quando éramos inimigos, Pois, se quando a gente era inimigo de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora, diga assim, agora, que já estamos reconciliados, certamente somos salvos por sua vida. Amém? Agora, portanto, diga assim comigo, agora, portanto, eu posso me alegrar em Deus, porque fomos reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem liberdade. Antes do sacrifício de Jesus, eu e você não tínhamos liberdade de escolha. Você entende isso? Nós não conseguiríamos fazer o bem e escolher o bem por conta própria. Você entende isso? Mas Jesus veio resgatar o quê? O nosso poder de escolha. Você sabia disso? O que Jesus veio resgatar foi o seu livre-arbítrio. A partir daquele momento que você decide por ele, você é livre. Você não é mais escravo do diabo. Você não é mais escravo de pressões, circunstâncias. Você não anda mais pelo que você vê simplesmente. Você volta a ter o seu espírito recriado nele. Aleluia. Romanos 6. Eu disse que você ia ouvir muito na Bíblia hoje. Romanos 6. Versículo. Vamos começar do versículo 4.
Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. Diga assim comigo, eu estou em Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. A nova vida só é vivida por causa do amor de Cristo derramado naquela cruz. Por causa do sangue, por causa da graça. Versículo 6. Sabemos que nossa velha natureza humana, ela foi crucificada com Cristo. Para quê? Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Você não é mais propriedade do diabo. Você não é mais propriedade do mal. Sua vida está nele, em Deus, escondida em Cristo. Sua mente é renovada nele. Todos os dias. Amém? Você pertence a ele. Agora, pois, sois raça eleita. Povo de propriedade exclusiva. Exclusiva do Senhor. Você é exclusivo de Deus. E não tem nada melhor do que isso nessa terra. Amém? Versículo 7. Pois quando morremos em Cristo, fomos libertos. Diga assim comigo, libertos. Libertos do poder do pecado. Você não é mais escravo do pecado. A sua natureza não é mais pecadora. Logo você não é pecador. A Bíblia faz clara distinção entre o pecador e o justo. Pecador é aquele que tem por natureza a essência de prazer em pecar. E o cristão, quando ele aceita Jesus, automaticamente ele deixa de ser escravo do pecado. Você viu o que a gente leu? O pecado não te domina mais. A Bíblia não diz o pecador viverá pela fé, tentando ser justo. A Bíblia diz o justo viverá pela fé. Tem algum justo aqui? Você viu que a gente leu que você foi justificado? Como assim justificado? Uma vez uma amiga minha disse assim, ela acredita em reencarnação e que você precisa fazer várias coisas para alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez passar por várias vidas. Né? Se esforçar, e se você não conseguir, você precisa pagar na outra vida. É um débito e uma dívida que não tem fim. Deixa eu te dizer, a dívida foi paga. A dívida foi paga. E ela disse assim, mas como assim? Assim é muito bom. A gente faz uma coisa errada e é perdoado? É muito bom, né? É mais do que muito bom. Você precisa entender o quão bom é. Mas isso não nos dá liberdade para viver pecando. Até porque, meu amado, a gente nem consegue mais. O Espírito Santo que está dentro de nós, ele não nos deixa mais. Automaticamente, meu amado, se você errar, ele vai falar com você. Ele vai te constranger. Com condenação? Não, porque a Bíblia diz que é o amor de Deus que nos constrange. É com um amor tão grande, é um amor tão grande dentro de você, que você se constrange e diz, Senhor, eu errei. Me perdoe. E automaticamente, é tudo automático. Automaticamente você é perdoado, meu irmão. Você entende? Isso não é licença para a gente viver pecando. E ela ficou meditando e pensando sobre essas coisas. E até agora ela não conseguiu ainda compreender. Por quê? Porque as coisas espirituais são loucuras para aqueles que perecem. Só para mim e para você que é poder de Deus. Só eu e você conseguimos entender por causa do Espírito recriado. Você entende? As pessoas querem entender pelo racional. Como assim? O cara faz isso, faz aquilo, peca, destrói, mata, rouba, faz o que acontece. E depois ele pede perdão a Jesus e está perdoado. É. Desse jeito. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus não é a nossa justiça. E se você fosse condenado pela sua própria justiça, você estaria condenado nela também. Porque para Deus não existe pecadinho ou pecadão.
Existem consequências maiores para pecados, para certos tipos de pecado. Isso é verdade. Mas Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele sabe o que a gente pensa antes mesmo da gente falar. E para Deus, o que importa é o nosso coração. É como a gente está por dentro. Sabe? Não é para a gente fazer as coisas só para que os outros vejam. Essa não é a santidade que Deus nos chamou. A Bíblia diz, tende cuidado de não fazer as coisas somente para mostrar aos homens. Tende cuidado de não botar uma roupa só para parecer santo para os homens. Mas o coração está corrompido, está corroído. Tende cuidado, porque Deus que vem em secreto é aquele que nos recompensa. Não somos justificados por nós mesmos. Não merecíamos e ponto final. Não tem melhor nem pior no reino de Deus. Debaixo na terra, você entende? Não tem melhor nem pior para Deus. Não merecíamos. Fomos justificados pela graça. Diga assim comigo, pela graça. Pela graça. Pela graça. Esse é o cristianismo. Versículo 10. Romanos 6:10 diz, quando ele morreu, foi de uma vez por todas. Diga assim comigo, de uma vez por todas. E nessa versão diz, para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive e é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado. Você sabia que você morreu? Você sabia que você morreu? Você morreu para o pecado. Você entende? Então, quando o poder do pecado te procura, ele não te acha. Oi, cadê ele que estava aqui? Em Cristo. Em Cristo. Reconciliado com Ele. Já não estou mais aqui no mesmo lugar, no império das trevas. Cadê Ele que eu conseguia controlar? Cadê Ele que eu jogava um pensamento e Ele acatava? Cadê Ele que eu conseguia fazer de como se chama? Marionete? Cadê Ele? Morreu. Aceitou a Ele. Foi transferido para o reino do Filho do seu amor. Você foi arrancado, você foi tirado, meu irmão, de lá. Quando ele lhe procura, morreu. Gente, cadê? Ele estava aqui? Aleluia! Aleluia! Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12. Não deixem que o pecado reine sobre seu corpo. Ei, você é que não deixa. Como? Através do poder dele. Renovando a sua mente. Como a gente ouviu hoje de manhã, fortalecendo o seu espírito. Vamos ler, que você vai entender. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Eu pulei para o 13. Mas fala a mesma coisa. No versículo 12, no finalzinho, diz assim. Que... não deixe que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos do pecado. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, diga assim comigo, em vez disso, diz assim, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora sim vocês têm vida. Portanto, ofereçam o seu próprio corpo como instrumento para fazer o que é certo e para a glória de Deus. Versículo 14. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem mais debaixo da lei, mas sobre a graça de Deus. Oh, aleluia. Versículo 15. Pois bem, uma vez que a graça vos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Você está comigo? Não useis da liberdade em Cristo para fazer dela libertinagem. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, porém nem tudo nos convém. Precisamos analisar. Não somos mais aqueles que estão alheios às instruções de Deus e fazemos as coisas pelos nossos próprios desejos carnais. Não somos mais guiados pelos desejos da carne. Você deve ser guiado pelo Espírito. Amém?
Você não pode ser aquele desassociado das coisas de Deus, alienado da vontade de Deus. Aleluia. Deixa eu ver o que foi que mais a gente leu aqui, vamos ver. Deixa eu ver se falta mais algum. Só um minuto. Não precisa abrir lá, mas 2 Coríntios 5,16 diz que a ninguém mais devemos considerar segundo a carne. Você não deve mais olhar para o seu irmão que hoje está em Cristo como se ele fosse uma velha criatura. Lembra que agora ele é uma nova criatura? As coisas velhas, elas já passaram. Deus não olha para você segundo a carne. Deus não olha para você segundo o seu passado. Quando ele olha para mim e para você, ele vê o sangue. Ele não te considera mais pecador. Ele te considera justo, justiça de Deus. Ele fez o próprio sacrifício por mim e por você. Como ele vai desconsiderar aquilo que ele fez? Você entende? Então, quando ele olha para você, ele vê Jesus. Como Jesus. Por causa do sangue de Jesus. Porque você está nele. Você entende? Aleluia. Romanos 7. Vamos lá rapidinho. Alguém para o relógio. E olha que eu falo acelerado. Mas é porque tem muita verdade de Deus borbulhando para você nessa noite. Romanos 7 fala sobre Paulo, falando sobre uma passagem que algumas pessoas não compreendem. E eu quero trazer luz a isso, o entendimento de Deus a respeito dessa passagem. Quando algumas pessoas leem essa passagem, elas dizem, olha aí, tá vendo que até Paulo disse isso. Mas deixa eu te colocar na questão cronológica do que está acontecendo aqui. Quando Paulo está falando essas coisas, que ele diz, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Porquanto sou eu quem... Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra... me perdi aqui. Quando Paulo fala sobre... Ele quer fazer as coisas certas, não é assim? É porque não vou ler tudo não, senão vai dar tempo. Ele quer fazer aquilo que é certo. Ele entende com a sua mente o que é certo e o que é errado. Ele era um judeu e ele compreendia a lei. Você está comigo? Ele queria cumprir a lei. Quanto sabe que ninguém conseguiu cumprir toda a lei? Só Jesus. Ele se esforçava, porque a lei exigia um esforço do ser humano para que ela fosse tentar ser cumprida. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele se esforçava, ele fazia de tudo, ele entendia que ele precisava fazer aquilo, que aquilo era correto, mas ele não conseguia cumprir toda a lei. Você entende? Então, Paulo está falando sobre isso. Ele está falando aqui antes, o homem antes de nascer de novo. Antes da justificação de Cristo. Você vai entender. Então, ele diz aqui, versículo 23, ele vai se lamuriando nesse sentido de não conseguir alcançar, lembra que a gente falou, não conseguir alcançar o padrão da glória de Deus, o padrão da lei. E ele diz, contudo, há dentro de mim uma guerra com a minha mente, que volta a ser escravo do pecado, que permanece dentro de mim. E ele diz no versículo 24, acompanha aí. Qual miserável homem que sou? E ele lança uma pergunta. Nesse desespero, nessa angústia, nessa guerra interior, ele lança uma pergunta e diz, quem me libertará deste corpo mortal, dominado pelo pecado? Quem me livrará de uma desgraça dessa? De viver desse jeito? Dessa angústia? Quem me livrará do corpo desta morte? Ele lança essa pergunta e ele diz, na Bíblia diz assim, nessa Bíblia diz assim, graças a Deus, diga assim comigo, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessa versão aqui eu achei muito lindo que diz assim, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo.
A resposta para toda essa confusão, para toda essa pergunta, ele como um homem natural, entendendo naturalmente a lei, que precisava ser cumprida, e ele não conseguia, porque ele se esforçava, botava força e não conseguia. Você sabe que você pode botar a força que for, você não ia conseguir se justificar por si mesmo. É isso que Paulo está falando. E ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, Jesus veio. Jesus aceitou o meu lugar de pecado. Aleluia! E então no capítulo 8, é a continuação daquilo que a gente está lendo. Você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos? Ela só foi organizada assim para a gente compreender e para a gente, né, estudar, enfim. Foi uma ideia de homens, assim, no sentido inspirado por Deus, mas a Bíblia mesma não foi escrita assim, é um texto, é corrido. Então, no capítulo 8, diz... O que é que tem escrito no capítulo 8? Como é que começa o seu capítulo 8 aí? Agora! Agora! Quer dizer, antes era uma coisa. Agora, você entende? Agora, meu Deus, glória a Deus que Jesus Cristo veio. Agora, portanto, porque Jesus Cristo veio. Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Você está entendendo? Porque ele veio. Eita, faltou a voz. Agora, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Não tem condenação para você. Você está em Cristo? O diabo já não pode mais te condenar. Amém? Nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que levava à morte. Você está livre da lei do pecado, justificado em Cristo. Não, você não é mais pecador. Se você aceitou a Jesus, a Bíblia faz distinção clara. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores, não está junto dos pecadores, condizente com o pecado. Você está comigo? A Bíblia fala em vários momentos, o justo isso, 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 o pecador, o ímpio, o gentil, é uma outra situação, é um outro estado, você entende? Mas o justo está falando com você. A Bíblia diz, sede santos porque Ele é santo. Então é algo que foi alcançado. Foi conquistado para nós. Você está comigo? Versículo 3 diz assim, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Ou seja, você ia botar toda a força que você poderia colocar e você não ia conseguir se justificar. Você entende? Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho Jesus na semelhança da nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício pelo nosso pecado. Ele não pecou, mas ele veio como natureza humana, passar por coisas que nós humanos passamos para nos justificar. Está literalmente em nosso lugar. Amém? E com isso, essa Bíblia diz assim, e com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Declarou com a morte de Jesus o fim do domínio do pecado sobre nós. Você se alegra com isso, irmão? Ah, aleluia! Versículo 5. Estou já terminando, vou terminar aqui. Aqueles que não são dominados pela natureza humana, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam nas coisas de natureza humana. Mas, diga assim comigo, mas, agora está falando com você. Amém? Os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta na morte.
Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, sempre guerreia contra Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Pois aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Versículo 9, diga assim, está falando comigo. O versículo 9 está falando comigo e com você. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Mas o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? Aleluia. Glória. Versículo 12, vamos pular um pouquinho. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pedem. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, tudo que a sua carne quer você fizer, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras da carne, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês receberam um Espírito que os torne Pois vocês não receberam, um Espírito que vos torne de novo escravos, nem medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós podemos chamá-lo Abba, Pai. Você tem liberdade de chamá-lo de Pai. Você entende? Por causa do sacrifício de Jesus. E você não recebeu um espírito que tem medo do pecado. Ou um espírito que está escravizado pelo pecado. Você recebeu o Espírito de Deus. Que te dá liberdade. Amém? Eu não gostaria que minha filha errasse e ela não quisesse mais falar comigo. Eu não gostaria que minha filha fizesse algo errado e ela corresse para se esconder de mim. Nem Deus. Adão tentou se esconder de Deus, lembra? Porque ele entendeu, eu errei. Existem pessoas que muitas vezes elas erram e elas deixam de vir à igreja. Deixa eu te dizer, quando você pecar, esse é o lugar onde você deve vir. Quando você sentir que errou, que falhou, que fez algo que não agradava a Deus, esse é o lugar que você deve vir. Deixa eu te dizer mais, quando você brigar com a sua esposa, com o seu marido, esse é o lugar onde você deve vir. Quando você pisar na bola, esse é o lugar onde você deve vir. Que lugar? O lugar de liberdade. Onde você pode dizer, Abba, Pai, meu Pai, Paizinho. Eu queria chamar o grupo de louvor. Paizinho. Esse é o lugar onde você deve vir. Sabe quem coloca na sua mente que você não deve vir? O diabo. Porque ele não quer, meu amado, que você fortaleça o seu espírito. E aqui é o lugar onde você fortalece o seu espírito. Aqui é o lugar onde Deus vai te confrontar sobre as verdades da palavra dele. Fica de pé. Aqui é o lugar onde Deus vai te constranger com o seu amor, não com a sua acusação.